Eleições 2022. Semana dos Presidenciáveis é marcada por busca de apoios e construção de alianças. Paulo Edson Fiore. A busca por alianças foi a marca dos primeiros dias de campanha dos presidenciáveis. Jair Bolsonaro conseguiu o apoio de governadores e Lula recebeu sinalizações de Simone Tebet e Ciro Gomes. Os candidatos devem agora ampliar as agendas de rua e participar de sabatinas e debates. O doutor em ciência política pela UNB, Leonardo Barreto, lembra que declarações de voto nem sempre interferem na decisão do eleitor. Antigamente, né, quando as pessoas elas se guiavam pelas informações que elas recebiam do topo da pirâmide, né, por assim dizer, esses apoios eles eram decisivos, né? Dependendo de quem estava ao seu lado, você carregava uma quantidade de votos. Mas hoje as pessoas elas formam opinião mas na base da pirâmide, né? Em conversas, por meio de mensagens que elas recebem em redes sociais e por aí vai. Eles não vêm com garantia de voto. Mas você pode, olhando para os tipos de apoio, perceber que alguns têm recursos políticos maiores do que outros, né? Então, por exemplo, se a gente pega dois candidatos a presidenciáveis derrotados, né, Ciro Gomes e Simone Tebet, o que eles trazem? Eles trazem, claro, né, um caminhão de votos, né, de pessoas que estiveram com eles, mas eles vão trabalhar na campanha? O cientista político ressalta que, no caso de governadores, como Romeu Zema, a participação na campanha será efetiva. Leonardo Barreto destaca que o cenário ainda está aberto, apesar da diferença de votos entre Jair Bolsonaro e Lula no primeiro turno. Há 9,5 milhões de votos disponíveis que foram os votos dos outros candidatos, né? E eles vão disputar esse cabedal de votos. Mas a coisa não é tão simples assim. Principalmente porque as pessoas que compareceram podem não comparecer no segundo turno, né? E a gente tem historicamente um nível de abstenção maior no segundo turno do que no primeiro, porque aquelas redes locais que te empurram, né, para votar, etc., elas não vão estar funcionando na maioria dos estados. E além disso, pessoas que não foram votar podem votar, né? Então a gente não tem um cenário tão desenhado assim, né, como olhar para os resultados pode fazer parecer. Leonardo Barreto, da UNB, considera Jair Bolsonaro e Lula as figuras mais populares da política brasileira desde Juscelino Kubitschek. Ele reitera que os institutos de pesquisa não identificaram a diferença de votos menor entre os dois candidatos apontada pelas urnas. Ricardo Salles, você que conhece bem, acaba de se eleger deputado federal. De qual forma os candidatos devem aproveitar essas últimas 3 semanas? As alianças vão ser anunciadas, vão acontecer até quase o dia 30? Pois é, as alianças realmente vêm acontecendo, mas as mais relevantes são aquelas que são dadas ou são oferecidas por aqueles que têm máquina, né? Nós vimos Romeu Zema, o próprio Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, Cláudio Castro no Rio de Janeiro, Ibanez, Mauro Mendes, enfim, uma gama de governadores, Ratinho Júnior. Essas pessoas têm máquina, essas pessoas têm equipes, têm prefeitos, têm vereadores que ajudam a levar este voto para suas bases. Essa é o tipo de aliança mais importante, você trazer pessoas que estão com a máquina na mão. Por outro lado, os candidatos têm que buscar eleitores que ou não votaram ou votaram nesses candidatos da já falecida terceira via, Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya, Luiz Felipe Dávila, enfim, buscar esses eleitores desses candidatos de outra via e também os que votaram nulos e brancos. Então, para cada tipo de eleitor, há uma estratégia diferente. Para convencer aqueles que se abstiveram, é uma estratégia. Para convencer aqueles da terceira via, qualquer um desses, é uma outra estratégia. E para convencer a turma do brancos e nulos, uma outra estratégia. São maneiras diferentes de você trazer votos novos a cada uma das candidaturas. Fazer um chamado, uma reflexão para o futuro,
e com isso você tem um discurso apropriado para sensibilizar esses três grupos: abstenções, terceira via e brancos e nulos. Agora, Diogo Schelp, até que ponto as propostas nesse momento são fundamentais para atrair esses eleitores que ainda têm dúvidas? Pois é, Tiago, eu concordo 100% com a avaliação do Salles, né? A estratégia é essa mesmo. E justamente para obter esses votos, já que a gente sabe no primeiro turno, justamente pela baixo índice de brancos e nulos, percebe-se que há um grande grau de certeza dos eleitores em relação a quais candidatos eles preferem, né? Então, é muito difícil virar votos que foram para o adversário. Por causa disso, justamente pelo foco nos votos das abstenções, dos brancos e nulos e da terceira via, muito provavelmente a melhor estratégia para os dois candidatos é a moderação do discurso. Eles vão provavelmente buscar o voto dos moderados, daqueles que não se sentem tão pendentes nem para um lado nem para o outro e que por isso votaram nulo ou votaram na terceira via. Isso significa que, obviamente, eles terão que falar de propostas e ser mais claros em relação a propostas. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, precisará dizer como ele pretende pagar pelos 160 bilhões de reais em promessas que ele fez, em benesses para o ano que vem, de forma a não violar a responsabilidade fiscal. E no caso de Lula, ele também precisará responder em relação a teto de gastos, se pretende romper, por exemplo, com o teto de gastos, quem vai ser o seu ministro da Economia e qual será, de fato, o rumo que ele irá tomar nesse sentido. Ô Mota, e os candidatos podem estar se preparando também para debates nesses próximos dias? No caso do debate presidenciável, Lula e Bolsonaro podem finalmente ficar frente a frente se questionando? Vai ser um debate muito interessante, Adriana, porque o que nós temos observado nessa etapa da campanha, pelo menos em grande parte das ações das duas campanhas, é a preocupação de um lado, de uma das campanhas em informar, enquanto do outro lado da outra campanha, uma grande atividade de desinformar, né? Desinformar ao mesmo tempo em que tenta controlar o discurso público. A combinação da internet com telefonia celular e com as redes sociais deu ao eleitor hoje a capacidade de formar a sua própria opinião. Como o cientista social que falou há pouco numa reportagem, o jogo ficou muito mais complicado para os políticos. Agora não basta um cacique dizer que está apoiando o candidato e os seus eleitores o seguirão automaticamente. Agora é preciso mais trabalho.